Bom, então vamos seguir aqui com o Morning Show e um assunto bastante polêmico, hein? Neste domingo, o presidente da Argentina anunciou um projeto para legalizar o aborto no país. Quais são os detalhes, Paulinha? Bom, primeiro é bom a gente lembrar que em junho de 2018, a Câmara dos Deputados lá na Argentina aprovou um projeto que acabou sendo rejeitado no Senado durante o governo do Maurício Macri, né? Então agora o Alberto Fernandes, que é o atual presidente da Argentina, disse ali no Congresso, entre aplausos de presentes e também de manifestantes fora do Congresso, que em 10 dias ele vai apresentar um projeto para o que ele chama de interrupção legal da gravidez. E aí ele falou um pouco sobre esse tema. Então ele disse: o aborto acontece, é um fato. A lei que rege desde 1921, que permite o aborto em casos de estupro ou perigo de saúde para as mulheres, não é eficaz. E isso vai de encontro com alguns dados de organizações de direitos das mulheres que dizem que na Argentina cerca de 400 mil abortos clandestinos são realizados todos os anos, Aros. E aí ele disse: a decisão individual da mulher de dispor livremente de seu corpo deve ser respeitada. A gente não sabe exatamente quais são aí as descrições para esse projeto de lei que ele vai querer passar, mas ele deu a entender também ali no discurso que esse projeto vai autorizar o aborto no momento inicial da gravidez, mas ainda não especificou também esse tempo, que é uma questão importante e muito discutida, né, a respeito da legalização do aborto. Então, até quando é permitido se fazer um aborto? Isso causa bastante polêmica. Enfim, tem a história de Nova York, tem diversos casos aí que são amplamente discutidos. Então, em 10 dias a gente vai poder descobrir qual é esse projeto. Dessa vez o presidente não tem maioria absoluta na Câmara, mas no Senado sim. Então, vamos ver como é que também vai ser essa negociação para ver se isso vai passar ou não ali na Argentina. E aí, pessoal? Vini, Adriles? Deixa eu dizer uma coisa. Esse tipo de colocação de uma discussão tão séria, talvez a discussão filosófica e ética mais séria que existe no mundo hoje, seja em relação do aborto. Esse tipo de frase me incomoda profundamente. O aborto acontece, é um fato. Milhares de abortos clandestinos. Você daria para substituir. O homicídio acontece, é um fato. Milhares de homicídios clandestinos. Ora, isso é absurdo. Eu acho que, primeiro, falta um tipo de discussão levada mais a sério sobre a questão do aborto. Primeiro, por que não priorizar uma discussão séria, muito séria, sobre prevenção à gravidez indesejada, em vez de aborto? Por que não fazer uma propaganda massiva sobre métodos anticonceptivos, em vez de priorizar a questão do aborto? Parece, e me soa, como uma coisa de deslegitimar a vida humana, tanto da mãe quanto do bebê. E não priorizar, por exemplo, que a questão principal, que é não só religiosa, não só de direito à vida, mas a relação biológica do que quando começa a vida ou não. Eu não vejo esse tipo de discussão em pauta na mídia de uma maneira geral. Ou seja, com 1, 2, até 3 meses de gestação, não existe ali um feto. Um feto com cabeça, tronco, membros, senciência, percepção, ainda que rústica do mundo, um projeto de cérebro ali. Ou seja, o que há é um amontoado de células chamados embrião. Ou seja, ali no embrião é uma vida ou um princípio de vida. Aí eu acho que pode ser considerada a hipótese de um aborto, porque não é um aborto. Você está sugando um princípio de vida que é um embrião. Agora, quando começa esse feto, eu não sei. Eu não sou cientista, não sou biólogo, não sou geneticista. Ou seja, essa é uma discussão que tem que ser travada de maneira muito clara. Eu lembro de um caso de um amigo meu que não defendeu o aborto de uma maneira muito torpe. E eu até briguei com ele uma vez por isso. Ele falava o seguinte, que a mãe dele e o pai, a mãe estava com a gravidez de risco, grávida dele, inclusive, de 6 meses, e o médico teria perguntado aos dois assim: olha, em caso de risco de vida da mãe, eu priorizo a vida do filho ou da mãe? Isso era nos anos 60. O pai falou pela mãe: olha, prioriza a vida do meu filho. Parece bonito, né? Prioriza a vida do meu filho. Mas ao mesmo tempo que ele prioriza a vida do filho, ele estava mandando a mãe para a morte, a esposa dele para a morte. Ou seja, tem questões, a questão do estupro, a questão da criança com problemas genéticos graves que interferem na possibilidade de risco de vida da mãe, que podem ser levadas a cabo, mas desde que, aí sim,
Aí, nesse caso extremo, eu acho que a mãe tem o direito de escolha sobre seu corpo, quando ela está em risco de vida. É a única exceção que eu faço. A segunda é a possibilidade de um embrião que não se formou em feto ainda possa ser sugado. Agora, depois de 2, 3 meses, um aborto legal, eu acho que é assassinato. Diga, Paulinha. Eu também sou a favor do aborto até os 3 meses, por inúmeras razões. Vou falar uma coisa aqui que vai ser controversa, porque o Adriles está falando de quando é que é considerado, né, vida e tal. Quando eu fiquei grávida, desde o primeiro dia, eu já considerava que é vida. Pois é. E as pessoas que falam sobre o aborto, não, mas vai usar como método contraceptivo e tal, acho que muito provavelmente nunca acompanharam ninguém que passou por isso. Eu me senti grávida desde o primeiro dia e desde o primeiro dia desconsiderei a possibilidade de tirar o meu filho. Já me considerava mãe, tinha muito medo de algum diagnóstico e pensava, mesmo sob um diagnóstico, eu jamais vou conseguir fazer isso. Mesmo com 2 meses, eu não vou conseguir. E essa foi a minha sensação. Apesar de eu achar que a mulher tem sim o direito de fazer isso com segurança e não na ilegalidade. Porque eu já acompanhei amigas que passaram por isso, né? E não é fácil. Mesmo quem tem o dinheiro para pagar e faz isso antes dos 3 meses, que não é tão agressivo, faz isso na ilegalidade. Lida com isso a vida inteira. Tirar um filho não é uma coisa simples. Simples, é fácil. muito complexo. Tem muitos desdobramentos psicológicos, íntimos. E aí eu também concordo com a Adriles na questão de método contraceptivo. Porque hoje existem muitos com pouco índice de falha e que são pouco divulgados, não são ali oferecidos pelo serviço público e poderiam. Também acho que se um dia a gente chegasse num consenso de uma legalização do aborto, também seria muito importante falar sobre toda essa dificuldade que é. Não é um ato simples, não é um ato tranquilo. Ninguém passa por isso. Ninguém quer abortar. E fica bem, sabe assim? Porque realmente é difícil, é complicado, tem riscos e as pessoas têm que saber disso também, né? E não só, não, tem que ter ali, é como se fosse, entendeu? Um procedimento simples. Sim, pode ser simples o procedimento, mas tem ali desdobramentos. O e se procedimento de assassinato pode ser simples. Pois é. Isso é triste. Não, é horrível. A questão é que é difícil pra mulher, entendeu? Às vezes as pessoas ficam, aí a menina vai querer ficar aí lá, fazendo isso daí, ser uma irresponsável. E vai ficar... Gente, não é assim. Não mas, é assim, às vezes, muito difícil, mas, tá? Paulinha, mas às vezes o Estado, como a Argentina fala dessa maneira tão prosaica, tão tosca, o aborto acontece, então vamos legalizar. Não é assim. Não pode ser aí assim. Também tem um outro Isso lado, é absurdo que seja das colocada a questão dessa maneira. Criminalizadas, né, Adriles? Muitas que não têm dinheiro, casos que eu já também acompanhei. Mulheres que não têm dinheiro, que encontram ali um remédio que diz que tal, que diz que não sei o quê, que tem hemorragias, que acabam no sistema público de saúde sem poder dizer o que aconteceu, porque senão vão ser culpabilizadas, né? Por isso. Então também é uma situação muito complicada. É muito delicada, Paula, mas a questão que se coloca, eu volto a repetir, minha opinião é muito simples. Um embrião, eu considero um princípio de vida. Um feto, cabeça, tronco, membros, não é um mero prolongamento do corpo de uma mãe. É uma vida independente. Bom. E você tirar a vida de um corpo independente é assassinato.